Vamos dar uma olhada nas falas de alguns dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram presos nessa operação que a gente estava detalhando agora. Para vocês entenderem o alcance que isso tomou, eu vou rememorar os áudios divulgados em primeira mão aqui por mim na CNN Brasil. A PF avança nas apurações e chega nesse homem, o 01 do Bolsonaro, que está preso. E ele está falando claramente aí de um golpe de Estado. Ele detalha o que seria o conceito da operação. E olha a angústia dele pelo golpe que não chega. Então, hoje já é 00:59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro, faltava 16 dias para o Bolsonaro perder o poder. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, a gente tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. Se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar o moral da tropa, que você viu, né? Não preciso nem falar, está abalado em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, no meio empresarial, no cidadão comum. Ele lista uma série de segmentos que se engajaram em tentativas de ruptura institucional, como os caminhoneiros e o agro, que iniciou logo após a eleição uma operação de despejar a carga nas estradas, tentando interromper. Freire Gomes era o comandante do Exército que eles estavam pressionando. Olha o que diz aí o Ailton no outro trecho dessa conversa. Tá todo mundo jogando a toalha, né? Então, o que a gente tem que fazer? Até sexta-feira ou amanhã à tarde, um pronunciamento tem que sair, ele dá a entender, né? Ou o comandante do Exército ou o Bolsonaro. De preferência, o comandante do Exército, que aí, segundo ele, ficaria tudo dentro das 4 linhas. Não sendo, vai ser fora do limite das 4 linhas mesmo. Nós já estamos no limite longo da ZL. ZL é zona de lançamento, que é um termo militar de paraquedista para você fazer uma operação, né? Preparar o terreno para uma operação. Quando você sai da ZL, significa que você perdeu a oportunidade. Se não, não vamos ter mais como lançar. A gente vai dar passagem perdida, que é esse jargão para perder a oportunidade. Como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares do glorioso Exército de Caxias? Ele estava pedindo um golpe e ele segue, né? Olha só o que ele traz na sequência. Esse aí é o 01 do Bolsonaro, ajudou a fraudar a vacina e foi pego nesse diálogo aí com o Mauricídio. Então, a primeira coisa é essa. Esse pronunciamento do Freire Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde, também até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos de ordem de operações têm já que estarem prontos. E como é que tem que ser? Pô, não é difícil, o outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e a força. O braço forte é mão amiga, ou seja, o Exército, golpe, né? Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. E aí, na confissão golpista, ele finaliza dizendo: então, nós vamos ficar dentro das 4 linhas até tal ponto ou linha. Mas agora, nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar, ou seja, a nem mais fazer a operação golpista. Da passagem perdida, de novo aquele jargão de perder uma oportunidade. Se for preciso, então, ele diz, não, o tempo está exíguo, estou angustiado. Então, se for preciso, vai fora das 4 linhas. Nessa ordem de operações, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Olha o nível de detalhamento, gente. De prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo. E aí, na segunda-feira, lê uma portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia da lei e da ordem, botando as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. Gente, mais textual do que isso, não poderia ser. Esse é o 01 do Bolsonaro, comparsa do Cid, segundo a Polícia Federal, na questão das fraudes, né, das vacinas. E a gente tem aí também, eu trouxe essa revelação no dia 4 de maio. Você viu em primeira mão aqui na CNN. Pouco depois, 4 dias depois, eu também trouxe aqui no 360 novas mensagens que estão nessa investigação, incluindo esse coronel Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério da Saúde, do Pazuello. Dá uma olhada na conversa entre o Elcio e o Ailton, esse outro defensor de golpe que você já passou aí a conhecer. Olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio. Aí você fala, Daniela, quem é Virgílio?
era o comandante de operações terrestres do Exército. Essa enrolação, que enrolação, o comandante do Exército não quer dar um golpe, ele diz, né? Essa enrolação vai continuar acontecendo, o Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer morrer de pé junto porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências. E aí você pergunta, com quais consequências? Ele mesmo responde, ó, que é o quê? Ele ser acusado de ter insuflado. Pode seguir para a próxima tela. É o que vem logo na sequência aí, ó. Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. E ele chega a dar a entender que ele aconselhou o comandante do Exército a ter um discurso, ó, eu falei o tempo todo, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Ou seja, né, ele admite que ele está cometendo uma violação ao Estado Democrático de Direito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, eu tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Ele está num diálogo com Ailton dizendo, olha, eu sinceramente apresentei, acho que é dessa forma que tem que ser visto. Que discutir esse golpe já se sabe, que tudo isso está no entorno das descrições, né, sobre o que os bolsonaristas queriam. A gente vai ver agora o que responde o interlocutor, que é esse Ailton Barros, né? A gente tem que convencer o general Pimentel, é um outro comandante de área do Exército, né? Convencer esse cara a ele partir para cima. É uma insurreição que eles estão tratando.